Bem-vindos a essa aula. Estou muito empolgado com essa aula. Hoje eu vou falar a respeito do caráter, atributo de Deus, quem Deus é. Acredito que muitos de nós já ouvimos falar disso. Deus é amor. E é óbvio que Deus é amor, mas Deus é muito mais do que amor. Deus é santo. E em outro lugar encontramos no Novo Testamento que Deus é um fogo consumidor. Mas não é muito frequente que ouvimos falar disso, e hoje irei ajudá-lo a compreender quem Deus é. E isto é uma aula muito importante que vai ajudá-lo a conhecer a Deus, amar a Deus e a entrar e viver a vida que lemos no livro de Atos. Deus o abençoe. Bem-vindos ao Pioneer School. Hoje eu vou compartilhar uma mensagem que estou muito ansioso para compartilhar. Acredito que essa mensagem de hoje, para muitos de vocês, será a mensagem mais importante que irão ouvir aqui no Pioneer School, porque eu vou criar uma base, um fundamento com relação à compreensão de quem Deus é e como devemos viver com Ele, e isto é de extrema importância. Frequentemente, quando falamos a respeito de gerar fruto, focamos nas coisas erradas. Muitas vezes, focamos em como gerar fruto ao invés de, por exemplo, focamos os frutos ao invés de vir e conhecer a Deus, porque tem tudo a ver com conhecer a Deus. Se você conhece a Deus e se você caminha com Deus e estiver cheio do Espírito Santo, você irá gerar fruto. Você não pode deixar de gerar fruto, porque isso faz parte da sua vida. E tudo na vida tem a ver com conhecer a Deus. O livro de João 17:3 diz que essa é a vida eterna, que conheçamos a você, o único Deus verdadeiro que enviou a Jesus Cristo. Então, a vida eterna tem a ver com conhecer a Deus, o único verdadeiro Deus. E Ele enviou Jesus Cristo e sendo guiado pelo Espírito Santo. E se caminharmos com essa vida, nós iremos gerar fruto. Portanto, quando eu me refiro hoje a conhecer a Deus, ao descobrir quem Deus é e a justiça dele, a santidade dele, amor e essas coisas, isso também é de extrema importância, porque este é o fundamento e isso é algo que vamos ver hoje. Algumas das coisas que eu vou dizer hoje, eu posso dizer de início que irão provocá-lo bastante. Não porque eu quero provocá-lo, mas porque irá provocar você devido à nossa tradição, às suas tradições, devido aos óculos da religião da qual me refiro durante o Pioneer School. Como temos visto falado a respeito de cura, batismo das águas, quando falamos a respeito de jejum e tudo que temos visto até agora, você percebe que muito disso vai contra muitas das coisas que temos ouvido hoje em dia devido às tradições, devido aos óculos da religião, devido à nossa religião e tradição, os óculos da religião. Muitas das coisas que eu tenho compartilhado são coisas que vocês não escutam nas igrejas hoje em dia. E eu gostaria de dizer que aquilo que eu vou compartilhar hoje também é algo que muitos de vocês nunca ouviram falar antes. E devido a isso, isso vai te provocar muito. Mas quero desafiá-lo. Se você estiver ouvindo algo que nunca tem ouvido antes, e se você sentir que isso está desafiando de alguma forma, desafiando a sua visão de muitas coisas e que está provocando-o, é muito importante que você pare e pense: por que estou me sentindo desafiado por isso? Pelo que o Torben está falando, será que é porque o que ele está falando não é bíblico? Ou seria devido aos óculos religiosos da religião? Porque isso é algo novo para mim.
E quero dizer que tudo que ouvimos precisamos parar e verificar. Isso é o que a Bíblia está dizendo? Você também precisa fazer isso quando eu estou ensinando, perguntando: é isso que a Bíblia está dizendo? E o que vocês vão ver hoje é que isso é apenas o que a Bíblia diz, é muito simples, é a palavra de Deus, portanto você pode ficar desafiado não porque não é bíblico, mas sim porque devido às suas tradições, porque isso é algo muito novo. Então eu realmente espero que você esteja pronto para receber hoje, que você esteja pronto para ouvir e deixar o Espírito Santo trabalhar através dessas palavras que eu irei compartilhar hoje, porque isso para muitos é uma mensagem de extrema importância. Antes de começar, gostaria de compartilhar alguns testemunhos. Eu acho que é muito importante que ao nos unirmos como corpo de crentes, que compartilhemos testemunhos, todo mundo tem algo para compartilhar, porque isso pode nos ajudar a incitar a nossa fé. E quando você escuta testemunhos, é importante compreender que temos tudo em Cristo. Tem tudo a ver com Jesus, a fé simples. Portanto, se alguém estiver contando um testemunho incrível, não se sinta invejoso deles, pensando: ai, eles têm uma unção especial, eles têm um chamado especial, e ter inveja deles. Não seja assim. Ao invés disso, esteja feliz por eles. Seja feliz por eles, que Deus está utilizando eles dessa forma, e esteja feliz porque você sabe que Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode utilizar você da mesma forma, porque tem tudo a ver com Jesus e é fé simples. Eu acabei de colocar um vídeo novo, encorajo a assistir, chamado Milagres em Hospitais. E você vai ver milagres incríveis em hospitais, e um deles é o meu amigo Don, da América. Ele e a esposa dele, Rosana, foram para um hospital e ela foi até um leito e começou a conversar com Jesus, com a mulher hindu, que ela estava paralisada, e quando ela falou o nome de Jesus, a perna da mulher se levantou para o ar, e essa mulher, que tinha sofrido infarto, ela se curou. E isso é um testemunho muito incrível, e não tenho visto nada exatamente esse tipo de milagre, mas isso não quer dizer que eu deveria ficar pensando: ai, quem é você? Você já teve essa experiência ou não? Não, eu estou feliz. Uau! Ela vivenciou isso, eu posso vivenciar isso. Eu vivencio algo e você também pode vivenciá-lo, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. E eu acredito que quando você escuta algo que você anseia, você também quer vivenciar, isso é o Espírito Santo que está incitando isso dentro de você. Portanto, você vai atrás disso e então começa a ver isso. E encorajo a assistir esse vídeo Milagres no Hospital. E nesse vídeo também compartilho muitos testemunhos que recebi há alguns dias atrás, e eu gostaria de ler rapidamente aqui nesse vídeo, porque é um testemunho muito forte também com relação à fé simples. Houve uma mulher que me escreveu alguns dias atrás, que em 2007, há 7 anos atrás, ela diz: eu estava na casa deles, eu conheci eles, conversei com eles. E ela ela estava com um problema no estômago, dor de estômago, eu não sabia exatamente o que estava errado, mas apenas impus minha mão, orei por ela, e então eu recebi uma palavra para ela, que Deus queria dar a ela o desejo do coração dela. Eu não me lembrei, não me lembrava disso como algo especial, porque fazia tanto tempo atrás. Mas Deus fez uma coisa incrível, e ela está escrevendo aqui. Ela disse: naquela época você não sabia o que havia de errado comigo. A verdade é que havíamos tentado ter nosso terceiro filho por mais de um ano. Mas no fim até o médico, fui examinada no hospital, e eles viram com os exames médicos que havia um cisto no lado direito do meu ovário. E esse cisto havia crescido de tamanha forma que o ovário tinha rompido, e meu ovário esquerdo estava torcido, e não havia nada que podia ser feito. Eu não podia ter mais filhos. Foi o que o médico me disse. 2 dias mais tarde, você nos visitou. E quando você orou, eu não acreditei, não botei muita fé, porque eu já tinha desistido na esperança de ter mais filhos. Mas, escutem, mas
mas fazendo um check-up rotineiro, 5 semanas depois, no hospital, eu tinha um pequeno bebê de 5 semanas. Estava grávida de 5 semanas e o médico não conseguia compreender. E depois, fazendo o ultrassom, descobrimos isso. Ambos ovários não estavam funcionando, mas havia um bebezinho saudável ali dentro. Vocês podem ver, Deus faz coisas incríveis. Ele pode curá-la, curar os ovários, mas também pode simplesmente dar um filho para ela. E isso é algo que não compreendemos. O médico não entendeu como que ela poderia engravidar quando os ovários não estavam funcionando, o ovário não estava funcionando. Mas nós não vivemos por aquilo que compreendemos, não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos por aquilo que é possível, vivemos por fé. E isso se torna muito forte, tem tudo a ver com viver por fé, porque ela continua. Eles descobriram que era uma menina, mas depois, quando ela estava 5 meses, ela estava com medo de perder essa menina. E um dia eles estavam em uma reunião bíblica, e ela veio, o acampamento bíblico, ela veio para a oração, mas antes de vir pedir para oração, eles falaram a respeito do que deveriam chamar a menina. E o marido dela, na mente, ele pensou, Sara, a esposa de Abraão, vamos chamá-la de Sara. E a esposa, então, foi para a reunião, e uma mulher veio orar por ela, e ela recebeu uma palavra profética dizendo: o que Deus lhe deu, você não irá perder. E falou alguma coisa a respeito de Sara, esposa de Abraão, o que isso diz para você? E ela ficou muito surpresa, porque essa mulher não sabia nada a respeito disso. Não sabia que estava grávida, não sabia que tinha medo, que ela tinha medo de perder a criança, e não sabia que tinha acabado de falar a respeito da Sara, esposa de Abraão, como um bom nome para esse bebê. Então a mulher deu uma palavra profética que Deus vai utilizar essa pequena criança para ser uma bênção para muitas pessoas. E ela escreveu no fim: exatamente uma criança como a pequena Sara nunca havia visto antes, que é muito feliz. Ela ora diversas vezes por dia, canta para Deus e fala a respeito dele para outras pessoas. Ela sabe de coisas que não deveria poder saber, coisas que eu não falei para ela, não contei para ela, coisas que estão escritas na Bíblia. Eu queria compartilhar isso contigo e agradecer pela intercessão naquela época. Vocês podem ver isso, eu acho que isso é muito forte, porque quem é Abraão? Quem é Sara? Abraão é o pai da fé, ele acreditou em Deus. E da mesma forma, hoje nós precisamos acreditar em Deus. Não vivemos por aquilo que é possível. Eu não sei o que o médico falou, mas para Deus tudo é possível. Eu não sei o que a conta bancária está dizendo, mas para Deus tudo é possível. Se nós caminharmos com Ele, se acreditarmos, tudo é possível. E eu adoro esse testemunho. Eu queria apenas compartilhar com vocês, encorajá-lo a entrar e assistir o vídeo Milagres em Hospitais. E utilize isso para incitar a sua fé. Então, eu vou falar a respeito de conhecer a Deus, e isso é importante porque fé não é apenas uma fé aleatória, tipo, eu coloco as minhas mãos em um carro, eu acredito, eu vou receber o carro. Não, tem a ver com conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus tem para nós. Se soubermos disso, se caminharmos com Deus, sabemos qual é a vontade de Deus, e então podemos ter fé para isso. Portanto, é muito importante que entremos e conheçamos a Deus. Ok, quando eu for falar a respeito disso, o que eu vou compartilhar hoje com você é algo que Deus revelou para mim quando eu estava fazendo jejum por 40 dias. E eu tenho um livro, The Sound Doctrine, podem comprar no Amazon. Encorajo a conseguir o livro. E eu vou pregar um pouco deste livro. Muitas coisas não estão no livro, mas alguns pontos estão no livro. E eu vou continuar no próximo vídeo também com alguns dos ensinamentos que estão no livro. Mas encorajo, se puder, a conseguir o livro e lê-lo enquanto eu estiver dando essa aula. Outra coisa, a última vez que eu falei a respeito de jejum, e eu recebi muitos testemunhos
disso. Conheço pessoas que começaram jejuns de 40 dias devido a isso, ou jejuns de 20 dias, ou alguns dias de jejum. E eu comecei a receber testemunhos em como o jejuar é forte. Uma mulher me escreveu ontem para mim dizendo que ela começou a jejuar na quarta da semana passada. E ela estava começando a jejuar porque ela queria conhecer mais a Deus e ela era viciada em fumar e fumava há muitos anos e ela não conseguia se livrar do cigarro. E então ela começou a jejuar na quarta e na sexta-feira, 3 dias mais tarde, no terceiro dia dela, ela vivenciou que algo saiu dela, como se algo saísse do seu corpo e imediatamente saiu do corpo dela e ela sentiu um calor entrando no corpo dela. E então ela simplesmente falou em voz alta, ela falou para a filha: agora eu parei de fumar, não fumo mais. Daquele momento em diante ela estava livre do cigarro e ela nunca mais fumou desde então, não sente mais desejo de fumar. Então isso é apenas um testemunho. Ela começou a jejuar porque havia uma parede, ela não conseguia quebrar aquela parede e ela queria conseguir quebrar essa parede. Enquanto ela estava jejuando e buscando a Deus, de repente Deus entrou com o Espírito Santo e libertou-a. Então encorajo-os a realmente jejuar e deixar que isso seja parte da sua vida. Peça para Deus quanto você deveria fazer, pergunte o quanto deveria fazer, então faça. Vou orar agora antes de começar com esse ensinamento importante. Deus, agradeço por tudo que você está fazendo e por todos os testemunhos e os milagres em hospitais. Querido Deus, agradeço por que você tem feito com essa mulher, abençoando-a com a pequena Sarah. Clamamos a sua bênção sobre ela, Deus. Agradeço pelo aquilo que você está fazendo através da aula de jejum e oro pelo dia de hoje, por essa mensagem que é de extrema importância, Deus. Eu oro que você possa vir com seu Espírito Santo sobre mim, me ajudando a compartilhar isso de uma forma boa, correta, em uma forma onde as pessoas possam compreendê-lo e que você venha com seu Espírito Santo, Deus, e que você irá abrir os olhos das pessoas, abrindo seus ouvidos, abrindo seus corações para que possam receber tudo o que você quer dar a eles através dessa mensagem, Deus. Oro que isso saia até as igrejas, que entre pelas igrejas, seu corpo, pelo mundo todo, e que faça uma diferença a Deus. Então venha com o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar a respeito de Deus e quem Deus é. E eu quero dizer, antes de começar, que quando eu jejuei, eu recebi uma revelação de Deus como um Deus santo. Recebi o temor de Deus na minha vida e isso mudou a minha vida de uma forma muito radical. Também ouvi outras pessoas que tiveram isso também de muitas formas, mas quando eles receberam a revelação de Deus como um pai, isso mudou a vida deles também de uma forma muito radical. E ambas as coisas são verdade, precisamos ter uma revelação de ambas as coisas. Portanto, para algumas pessoas, elas receberam a revelação de Deus como Pai. E isso mudou a vida delas, devido à experiência delas, era o que elas precisavam. Eu não tive um problema com isso, eu já tinha esse conhecimento. Então, quando eu tive uma revelação de Deus como um Deus santo, isso mudou a minha vida. Portanto, pode ser que você tenha outro testemunho diferente do meu. Mas hoje quero tentar cobrir o quadro todo, mostrar o quadro todo de quem Deus é e que isso possa ajudá-lo a libertá-lo. Vou começar aqui. A justiça de Deus. Deus é justo. A justiça de Deus. Eu sou da Dinamarca, falo dinamarquês e porque eu falo dinamarquês eu não estou muito acostumado a utilizar essas palavras em inglês. E talvez eu tenha uma compreensão diferente dessa palavra do que você tenha. Eu sei que na Dinamarca, se você estiver em algumas igrejas, existe uma certa compreensão de algumas palavras. Se você estiver em outra igreja, em outra denominação, em outra experiência, você tem um outro conhecimento do que essa palavra quer dizer. Portanto, quero explicar o que eu quero dizer com justiça de Deus. Eu acho que Deus é um Deus santo.
Ele é um juiz santo e ele vai julgar o mundo. Deus, existe o temor de Deus dentro disso também. E precisamos temer a Deus, precisamos saber que Deus é justo e que ele vai julgar o mundo. Também temos o amor de Deus. Vou colocá-lo aqui. O que quero dizer com o amor de Deus? Quero dizer a parte de que Deus é amor e que Deus derramou o Espírito Santo dele, o amor dele em nós através do Espírito Santo dele, e que temos Deus como nosso Pai. Deus é nosso Pai, nosso Abba Pai. Portanto, o que quero dizer com o amor de Deus é a parte de que Deus é amor, ele é nosso Pai. Aqui quero dizer que Deus, falando da justiça de Deus, que Deus é um Deus justo que vai julgar o mundo e devemos temer a ele. Então temos o amor de Deus e temos a justiça de Deus. A justiça de Deus, quando compreendermos quem Deus é, então não vivemos no pecado. Sabemos que devemos ser santos, assim como Deus é santo, nos arrependemos de nossos pecados e vivemos uma vida santa. Portanto, a justiça de Deus é para que não vivamos no pecado. Quando eu me refiro a pecado em Gálatas 5:19, que são as ações da carne. Uma vez que você compreende a justiça de Deus, isso ajuda você a não viver no pecado. Ajuda você a não viver uma vida com licença. O que quero dizer com licença? Quero dizer licença para pecar. Agora você tem a permissão de pecar. As pessoas pensam, eu tenho a permissão de pecar. E eles apenas pensam assim porque não conhecem a justiça de Deus. Portanto, a justiça de Deus, ela nos ajuda a não viver uma vida de licença. O amor de Deus também é importante, porque nos ajuda a não viver uma vida em legalismo. O que quero dizer com uma vida em legalismo? Quer dizer que você vive pela lei, ou você acrescenta coisas à sua vida. Você não pode, mulheres deveriam usar vestidos, e você não pode jogar baralho, e você não pode fazer aquilo, e se eu não orar hoje, Deus não me ama, se eu não ler a Bíblia hoje, não, Ele não me ama. Portanto, para compreender o amor de Deus, isso nos impede de viver uma vida legalista, nos protege de viver uma vida legalista. E é muito importante que eu e você que compreendamos os dois pontos. E houve muita mal entendido com relação a esse conceito. As pessoas acham que é um lado ou outro. Se eu fizer algo errado, se eu estiver aqui, então temos o amor de Deus ou a justiça de Deus. E se o amor de Deus vier em primeiro lugar, Deus me ama, tudo está bem. Ele não vai me julgar, Ele me ama. Ou, se for a justiça de Deus, não, Ele vai me julgar, agora Ele não me ama mais. Mas não é um ou outro. Deus é amor. Deus nos ama. Mas Deus ainda é santo. E precisamos saber disso. Precisamos ter a nossa compreensão dos dois. Porque se você apenas tiver a compreensão do amor de Deus e uma compreensão errada do amor de Deus, isso pode puxar você e você começa a viver uma vida no pecado. Você acha que está bem, Deus me ama, tudo bem, não faz mal, Ele me ama. E você começa a viver aqui e você começa a viver em licença ao pecado. Mas se você apenas tiver a compreensão da justiça de Deus e não do amor de Deus, é muito fácil começar a vir e começar a viver uma vida em legalismo, onde você tem um temor errado, onde você não pode fazer nada, onde você se torna legalista, se torna endurecido no coração e contra as pessoas. E eu posso dizer que os fariseus na Bíblia, eles não compreendiam o amor de Deus, eles não receberam o Espírito Santo, não compreendiam o amor de Deus e estavam vivendo de uma vida muito legalista. E se você puder ver isso, você compreende porque as pessoas vivem da forma que vivem. Existem algumas denominações que seguem tanto a justiça de Deus,
sem o amor de Deus, com o Espírito Santo, que essas pessoas aqui, elas têm uma tendência de começar a viver uma vida legalista. Mas, ao mesmo tempo, existem igrejas hoje em dia que focam tanto no amor de Deus e não têm a justiça de Deus. E essas igrejas começam a sair e viver em pecado, viver uma vida em licença para pecar. E eu não conheço a sua experiência, mas precisamos ter uma compreensão dos dois, tanto da justiça de Deus como do amor de Deus, porque não é que ele é um ou outro. Não é se ele é amor de Deus, ele não é justo, ou se ele é justo, ele não é amor. Não, ele é tudo. E uma vez que tenhamos essa compreensão, isso nos ajuda a sermos livres. E é muito interessante vermos que temos pessoas que elas têm uma experiência onde é apenas amor, 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 eles começam a viver em licença. E se quando eles veem pessoas mais aqui no meio do caminho, da perspectiva da forma de viver, da licença delas, elas olham para as pessoas e dizem: "Ah, você é legalista". Mas não, elas só estão no meio do caminho. Ao mesmo tempo, se você apenas tem a compreensão da justiça de Deus, você começa a viver uma vida legalista. E se você viver de forma muito legalista, você precisa usar vestido, você não pode usar nada na cabeça, você não pode jogar baralho, você precisa fazer isso. Se as pessoas não fazem exatamente aquilo, elas estão da perspectiva dessa pessoa desse extremo, vai ver quem está no meio do caminho e vão vê-los como pessoas que estão vivendo em licença. E não deveríamos viver nem uma vida legalista e não deveríamos viver uma vida em licença. Devemos estar no meio do caminho. Para que possamos estar aqui no meio do caminho, precisamos ter compreensão dos dois. E na próxima vez eu vou continuar também falando a respeito de o que quer dizer viver na nova aliança. Como Jesus não diminuiu o padrão, mas levantou o padrão. Assim sabemos, para que possamos saber o que quer dizer caminhar aqui, no meio do caminho. E eu quero saber, se você não tiver, quero que você saiba que se não tiver esses dois pontos na sua vida, você precisa compreendê-lo. Muitas pessoas precisam parar e começar a compreender quem Deus realmente é. E se você apenas ouviu falar do amor de Deus, o que você precisa não é de continuar a ouvir do amor de Deus e ler livros a respeito do amor de Deus. Não, você precisa ir e começar a estudar este lado. Por quê? Porque assim você tem a revelação disso. Se você apenas pensa de Deus como um Deus duro e justo, você precisa ver o outro lado para ter a compreensão. Mas muitas vezes estamos de um lado, queremos apenas ouvir este ensinamento, e se estamos desse, apenas este ensinamento. Portanto, é muito importante que tenhamos a compreensão certa de tudo. Eu vou começar observando o amor de Deus, porque tem um grande mal entendido a respeito do amor de Deus. Vou pô-lo aqui. Temos o amor de Deus. Começo aqui. Romanos 5:8. Deus demonstrou o seu amor a nós, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus demonstrou o seu amor a você e a mim enquanto ainda éramos pecadores. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas quero lhe perguntar, quando éramos pecadores e Deus demonstrou seu amor a nós, isso quer dizer que como pecador, se tivéssemos morrido, estaria tudo bem? Não. Como pecadores, ainda iríamos morrer, iríamos para o inferno como pecadores. E também, Deus demonstrou o amor, porque Ele demonstrou o amor dele por nós, não quer dizer que está tudo bem. Mas hoje, quando falamos a respeito de amor e quando abordamos um não crente e dizemos, Deus te ama, ele, na mente dele, vai ouvir, nossa, Deus me ama, eu também me amo, está tudo bem.
Mas não está tudo certo. Por quê? Porque ele está vivendo no pecado. Caso, se ele não se arrepender, ele vai morrer, ele vai perecer, ele vai para o inferno. Porque Deus não é apenas amor, ele é um Deus justo e ele vai julgar pecadores. E eu quero dizer, é muito interessante se olharmos o amor de Deus. Que tudo bem que Deus é amor e Deus demonstra o seu amor para nós, porque Deus morreu por nós enquanto ainda pecadores. Mas a forma que Deus demonstrou o amor dele por nós não é da mesma forma, não está dizendo que Deus é maluco por nós. Ele nos ama esse tipo da mesma forma que eu amo minha esposa, da forma com que amamos uns aos outros ou amamos alguém a quem amamos muito. Não é como se Deus fosse maluco como da forma que achamos que ele é. E é por isso que, se formos ao livro de Atos e começarmos a estudar como os primeiros cristãos estavam pregando, eles nunca pregavam o amor de Deus para as pessoas. Não estavam ficando de pé e saindo para as pessoas falando, Deus te ama. Não estavam fazendo isso. Ao invés de pregar o amor de Deus, eles estavam pregando a justiça de Deus. Porque você precisa compreender a justiça de Deus antes de compreender o amor de Deus. Você precisa compreender da forma certa. Por quê? Mais uma vez, se você pregar Deus te ama para um pecador, esse pecador não vai compreender a forma com que a Bíblia se refere a isso. Ele não vai pensar, então eu preciso me arrepender porque eu vou para o inferno se eu morrer. Não, ele vai ouvir, ok, Deus me ama, incrível, eu também me amo e está tudo bem. Não, como pecadores, vamos para o inferno, porque Deus é um Deus justo. Sim, também é amor e ele demonstrou o amor dele ao nos dar Jesus. Mas isso não está dizendo que Deus é maluco, apaixonado, amando tudo que fazemos. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre essas pessoas. E você não encontra na Bíblia que eles pregavam amor a pecadores. Procure na Bíblia, você não vai encontrar isso. E eu sei que as pessoas vão pensar, Torben, João 3,16. João 3,16. É muito interessante com João 3,16, porque é o versículo mais citado da Bíblia. Você vê nas camisetas, você vê nos stickers dos carros, você vê nos quadros, na casa das pessoas, mas porque isso é citado em todo lugar, isso não quer dizer que tenhamos compreendido a que se refere João 3,16. Então, não é apenas o verso mais citado na Bíblia, também é o mais as palavras mais mal compreendidas e mal utilizadas. Vamos olhar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, muitas vezes lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Ao invés de porque Deus de tal maneira amou o mundo, lemos de uma forma diferente. Lemos assim, Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo que ele deu o Filho dele. Não é o que a palavra está falando. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, querendo falar de tal forma, como que acabamos de ouvir nas palavras anteriores. Desta forma, ele amou o mundo. Então, para compreendermos João 3,16, você precisa ler o contexto, ler João 3,14, 15. Precisa ler para o que a Bíblia está dizendo antes do versículo 16. E esse é o maior problema com a Bíblia hoje. Dividimos em versículos e capítulos, mas a Bíblia é muito mais do que apenas um verso aqui, um verso lá, um verso ali. Eu posso mostrar um exemplo. Apocalipse 14:7 está dizendo, tema a Deus e dê glória a Ele, porque a honra do seu julgamento tem vindo. Isso é Apocalipse 14:7. Se você for para uma casa hoje ver um quadro ou ir para outros lugares,
Com muita frequência você vai ouvir esse versículo, João 3,16. E é isso que todo mundo conhece. Se eu perguntar para alguém numa igreja hoje, quantos conhecem João 3,16? Todos vão levantar a mão. Se eu perguntar, e quem conhece João 3,14 ou 15? João 3,14, João 3,15. São poucas mãos que vão levantar. E com relação a Apocalipse 14,7 aqui, tema a Deus, dê glória a Ele, pois sua honra de julgamento tem chegado. As pessoas não conhecem isso, muitos não conhecem isso. Mas isso não quer dizer que João 3,16, apenas porque ouvimos repetidamente, isso não quer dizer que isso é mais importante do que outros versículos da Bíblia. Mas ouvimos com tanta frequência coisas e começamos a pensar que tem maior valor e maior verdade do que outras coisas que ouvimos. E assim com tudo. E quando eu me converti há 18 anos atrás, alguém disse, Torben, João 3,16 é uma pequena Bíblia e esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. E é isso que você escuta na escola dominical, que aprendemos hoje em dia. E claro que é a palavra de Deus. Mas existem tantas outras coisas que também são a palavra de Deus. E se queremos caminhar no meio do caminho, precisamos ter uma revelação não apenas do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Precisamos saber de tudo. E principalmente precisamos saber o que João 3,16 realmente diz. O que João 3,16 realmente diz. Nos versículos anteriores, lemos a respeito de Moisés e os israelitas no deserto. Os israelitas estavam vivendo no deserto, eles estavam dizendo, Deus, por que você nos trouxe até aqui? Moisés, por que você fez isso? Agora estamos com fome, temos sede, e estavam reclamando o tempo todo. E Deus não viu isso olhando, dizendo, eu te amo. Não, Deus olhou para eles e ele estava cansado e brabo contra eles, brabo com relação à reclamação o tempo todo. Eles eram um povo rebelde e Deus sentiu uma ira com relação a eles. Brabo com relação a eles. E devido a isso, Deus enviou serpentes que vieram e morderam os israelitas. E muitos morreram. E quando muitos morreram, eles viram, perceberam que haviam pecado, se viraram para Moisés, disseram, nós pecamos. Moisés falou com Deus e Deus falou para Moisés, não vou remover as serpentes, mas eu vou fazer uma serpente de bronze e vou pô-lo em um pedaço de madeira, e quando forem mordidos pelas serpentes, vão olhar pela serpente e não vão morrer, vão ser salvos. Portanto, Moisés criou essa serpente, colocou isso num pedaço de madeira, e quando as serpentes mordiam os israelitas olhavam para essa serpente e elas não morriam. Desta mesma forma que Deus ali amava os israelitas, desta mesma forma ele amou o mundo. Portanto, ele enviou o Filho dele, para que pudéssemos olhar para o Filho dele, acreditar nele e não perecer, mas ter a vida eterna. De tal forma, dessa forma, não é que Deus estava maluco em amor por eles. E compreendam, eu amo a Dinamarca. Eu posso dizer, eu amo Dinamarca, sou da Dinamarca, amo Dinamarca. Mas só porque eu amo Dinamarca, isso não quer dizer que eu sou maluco de amor por cada pessoa na Dinamarca ou por tudo que eles estão fazendo, porque realmente são um povo mau, que estão fazendo coisas malucas e eles precisam ter o castigo deles. Eles precisam ir para a cadeia, porque são maus, estão fazendo coisas más. E eu posso ver isso. E eu não sou santo como Deus é santo. Então, quando Deus santo olha para o mundo, não é tipo, ai, nossa, eu amo todo mundo aqui, eu amo tudo que você está fazendo. Não, a ira de Deus está sobre as pessoas. Mas nós nos confundimos tanto, pegamos João 3,16 e vamos para o mundo hoje em dia e dizemos, Deus te ama de tal maneira, te ama tanto, e eles não estão compreendendo, porque se apenas compreendemos o amor de Deus, que é puro, só podemos compreender esse amor puro pelo Espírito Santo. Porque se você não conhecer o amor de Deus pelo Espírito Santo, será o amor humanista, um amor que o homem está em foco ao invés de Deus. Mas o amor de Deus é limpo, é puro, é santo.
E a Bíblia diz aqui, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, como o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo? Você não consegue compreender o amor verdadeiro de Deus a não ser que tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque o amor é puro. O amor é santo. Amor é como uma pérola. E o que foi que Jesus falou a respeito das coisas santas? O que ele falou a respeito de pérolas? Existe um lugar em Mateus 7, 6, e o título é Não jogueis pérola aos porcos. E Jesus está dizendo, não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Ele diz, para que não aconteça que os que as pisem com os pés e vos despedacem. E isso é muito importante, isso que Jesus está falando, é importante compreender. Não pegue algo que é santo. Eu vou dizer, não pegue o amor puro de Deus, que é como pérolas, e jogue-os aos porcos ou aos cães. Por quê? Eles não vão compreendê-lo, vão confundir, vão despedaçá-lo, então eles vão se virar e vão nos despedaçar. Nós, na igreja hoje, fizemos algo que é totalmente errado, temos feito isso por muitos anos, e devido a isso, o mundo se virou contra nós. Virou isso contra nós. O que temos feito de errado? Temos pregado o amor de Deus para um mundo que está morrendo, um mundo em pecado, debaixo da ira de Deus, que não conhece a santidade de Deus. Nós estamos pregando o amor de Deus ao invés da justiça de Deus. Se formos no livro de Atos, se formos ver como os primeiros discípulos pregavam, você não encontra um momento onde eles estavam pregando Deus te ama. Eles não estavam pregando o amor de Deus às pessoas. Eles estavam pregando a justiça de Deus. Eles não estavam pregando dizendo, você é incrível, você é demais, Deus te ama. Porque se pregassem isso, eles iriam se confundir, não iriam temer a Deus e não iriam ver a necessidade por arrependimento. E porque não vem a necessidade por arrependimento e conhecer o Evangelho como um todo, eles não vão vivenciar o Espírito Santo, não vão poder compreender o amor de Deus. Então, como foi que os primeiros discípulos pregavam? Eles pregavam a justiça de Deus. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e ressuscitou novamente. Ele é o juiz e ele vai julgar o mundo. Você precisa se arrepender pelos seus pecados. Se arrepender e ser batizado para ele e receber o Espírito Santo, e então você terá a vida eterna. Eles estavam pregando Jesus, pregando a justiça de Deus, que Deus é um Deus santo e que eles haviam pecado contra Deus. Era isso que eles estavam pregando. Você nunca vai encontrar na Bíblia que estavam falando a respeito do amor de Deus, da forma com que nós falamos com pecadores. E é muito interessante que o amor de Deus que lemos aqui está no Evangelho de João. O Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, estes dois evangelhos, foram escritos para os crentes. O Evangelho de Lucas e de Marcos foi escrito para não crentes. E fazemos um gigantesco erro se utilizarmos o Evangelho de João ali e o Evangelho de Mateus para não crentes, porque algumas das coisas que estão escritas lá serão confundidas, porque é como se você desse o sagrado para porcos ou cães. E se formos olhar, existem coisas a respeito de amor em João e a respeito de amor em Mateus que não encontramos em Lucas e em Marcos, porque a Bíblia deixa muito claro que o amor de Deus é para nós que acreditamos. A Bíblia fala aqui em Coríntios: agora temos recebido não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos saber as coisas que Deus
tem livremente nos dado. Temos recebido o Espírito de Deus. Portanto, através do Espírito podemos conhecer as coisas de Deus. É através do Espírito que temos o conhecimento disso. Em outro lugar diz, e porque sois filhos, porque somos filhos e filhas nascidos de novo de Deus. Então Deus enviou o Espírito do seu Filho em seus corações, gritando Abba Pai, chamando Abba Pai. Quem chama Abba Pai? É o Espírito Santo dentro de nós. Você não irá conhecer, não pode conhecer o amor de Deus, a não ser que tenha o Espírito Santo dentro, revelando e clamando Abba Pai. Mas porque temos pregado amor, Deus é amor para as pessoas, ao invés de Deus é um Deus justo, Deus é santo, porque demos o evangelho errado, as pessoas hoje em dia estão confundindo como jogar pérolas aos porcos, e eles estão pisoteando, utilizando isso contra nós, e é isso que eu vejo o tempo todo. Se eu estou pregando a respeito da santidade de Deus, se eu falar com pessoas na igreja que têm uma má compreensão disso, se eu falar a respeito do pecado, que você precisa viver uma vida santa, muitas vezes as pessoas dizem sim, mas Deus é amor. Muitas pessoas nas igrejas hoje em dia, que elas se casam, divorciam o tempo todo. Se eu falar com eles e disser o que a Bíblia, o que a palavra fala, eles vão dizer, mas Deus é amor. Deus compreende, Deus é amor. E eles utilizam isso, Deus é amor, contra as coisas santas que Deus fala na sua palavra. E isso é o mesmo com tudo. As pessoas, antes de se casar, elas têm relações antes de se casar e dizem, mas Deus é amor. Vemos isso nas igrejas. E fora da igreja, no mundo, você vê isso também. Eu estive em muitos programas de TV e debates, onde eu falo a respeito de quem Deus é. Participei de um programa onde havia um muçulmano, um judeu, e eu também estava lá, e estávamos conversando a respeito de homossexualidade. E é sempre tipo, sim, mas Deus é amor. Deus não é amor? Deus é amor. Como você pode dizer isso? Deus é amor. E é isso o que as pessoas que vivem uma vida homossexual utilizam. Sim, mas Deus é amor. Meu amigo David Parson, da Inglaterra, eu adoro a pregação dele, é incrível. E ele escreveu um livro a respeito do inferno. E ele participou de muitas entrevistas também, e ele ficou tão cansado, porque os jornalistas sempre começavam da mesma forma. Eles sempre começavam a abrir o programa com: como é que um Deus de amor pode enviar as pessoas para o inferno? Sempre tinha a ver com isso. Eles nunca começavam perguntando como um Deus justo pode enviar as pessoas para o inferno. Ou como é que um Deus santo pode enviar as pessoas para o inferno? E sempre começam com: como é que um Deus de amor? E ele ficou tão cansado com essa pergunta que no final ele respondeu: quem lhe disse que Deus é amor? E daí a resposta foi: mas Deus não é amor? E ele disse: sim, ele é amor. Mas, e ele começou a explicar o que o amor de Deus é, e ele explicou a justiça de Deus, a santidade de Deus. E é isso, esse é o problema das igrejas de hoje em dia. Nós temos uma igreja que não teme a Deus, porque não pregamos a justiça de Deus mais. Tente buscar em Mateus 5, 6 e 7, onde o Sermão da Montanha de Jesus, o que é que ele prega? A respeito do quê? Isso também é para os cristãos, mas ele não está pregando amor, 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 mas sim pregando a justiça de Deus, como viver uma vida santa. Mas nós confundimos, porque existe uma ênfase demasiada e errada no amor de Deus hoje em dia. Na igreja, e estamos saindo e pregando o amor de Deus para o mundo, e temos um mundo hoje em dia que não teme a Deus. Eles não temem a Deus e eles não veem a necessidade por arrependimento, porque Deus é amor. Eu achava isso há muitos anos atrás. Antes de ser salvo, eu pensei, ok, Deus é por mim. Eu pensava, Deus é por mim, claro que Deus é por todos. Deus ama a todos. Então, Deus é por mim. Então, eu não via a necessidade de arrependimento, porque Deus é por mim.
E é assim que o mundo pensa hoje em dia. Por quê? Porque pegamos o mais sagrado de Deus como pérolas e jogamos aos porcos. E agora estão destruindo, não compreenderam, se confundiram isso, estão utilizando isso contra nós. Então precisamos compreender que o amor de Deus é algo que você pode apenas compreender pelo Espírito Santo. E é por isso que existem tantas igrejas hoje em dia. Muitas vezes existem igrejas que começam com a justiça de Deus, mas não pregam o evangelho todo, que existe arrependimento, existe a vida nova, existe o Espírito Santo, e porque eles não experimentam isso, eles não entram e não conseguem vivenciar o amor de Deus. Principalmente, algumas vezes vemos fotos dos Estados Unidos, as pessoas segurando placas dizendo Deus te odeia, Ele é contra você. Algumas dessas coisas são bíblicas, é isso que a Bíblia está falando, sim. Mas muitas dessas pessoas elas começam aqui, mas elas não compreendem que precisamos pregar o reino, pregar a nova vida, pregar o Espírito Santo, e então vamos vivenciar o amor de Deus. E se você tiver o amor de Deus, sim, você pode pregar o evangelho certo, não da forma que muitos fazem hoje, você vai para o inferno, Deus te odeia. Não, você pode pregar a justiça de Deus de uma forma onde eles vão compreender que são pecadores, estão debaixo da ira de Deus, vão compreender que se não se arrependerem e vier debaixo do amor de Deus, vão para o inferno. Mas ao mesmo tempo, eles vão sentir o nosso coração. Tem tudo a ver com o nosso coração, e por isso que os primeiros discípulos não tinham permissão de apenas sair e pregar antes de terem recebido o Espírito Santo, porque você precisa ter o amor de Deus em seu coração para que você possa pregar a palavra radical da palavra de Deus. Mas precisamos pregar isso. E agora estamos vivendo em uma época onde principalmente o amor de Deus é o foco. E a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24, a respeito dos últimos dias. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos falsos profetas surgirão, e isso está falando nas igrejas também. Por quê? Porque aqueles que vão perseverar até o fim serão salvos, não são as pessoas lá fora no mundo, somos nós que precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. Portanto, muitos falsos profetas surgiriam no tempo do fim. E lemos, porque a iniquidade iria abundar. O que é iniquidade? A iniquidade é uma outra palavra para licença, porque a licença irá abundar. Iniquidade é viver sem lei. Sim, não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da lei de Cristo, e Jesus não diminuiu o padrão, mas aumentou. Vamos falar a respeito disso na próxima aula. Então, a lei de Moisés diz que você pode deixar sua mulher se lhe der uma carta de desquite. A lei de Moisés diz não cometerás adultério, mas Jesus fala algo diferente. Ele diz que o que ele fala é mais radical. Agora, apenas ao olhar com uma mulher para cobiçar, em seu coração você já está cometendo adultério. Jesus mudou algo, mas ele não diminuiu o padrão, ele levantou o padrão, e ele pôde fazer isso porque agora temos Espírito Santo. E vou falar a respeito disso mais tarde. No tempo do fim, falsos profetas irão surgir nas igrejas, e devido aos seus ensinamentos, a iniquidade, a licença, a ilegalidade irá assumir. Não é o legalismo que irá dominar no tempo do fim. Óbvio, algumas pessoas estão vivendo sim uma vida legalista, mas hoje temos tanto medo e receio de ver uma vida legalista que a maioria vive uma vida aqui em pecado, com licença para pecar. E nos últimos dias as pessoas vão pregar um amor errado. Não vão pregar a justiça de Deus, e sim pregar que Deus é amor, 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 amor. E estes são os falsos profetas. Eles só estão pregando o amor de Deus de uma forma errada. E este amor de Deus está criando pessoas que começam a viver em iniquidade, em pecado, em ilegalidade, porque não temem a Deus. Se você teme a Deus, você não vive em pecado.
Portanto, nos últimos dias, devido a estes falsos profetas, e vemos isso por todo o mundo cristão, TV cristão, livros cristãos, é tudo amor, amor, amor. Devido a isso, vemos nas igrejas hoje em dia que não existe temor a Deus. A licença, a ilegalidade está tomando conta e é isso que está acontecendo nas igrejas. A ilegalidade nas igrejas também vai abundar. E devido a isso, o amor de muitos esfriará. O amor. Qual é o amor de muitos? É o amor perante a Deus, para Deus. Tenho visto muitas pessoas que se salvam e o Espírito Santo começa a trabalhar neles, eles vivem uma vida radical, eles se livram de toda música não cristã, não querem assistir muitas coisas ruins na televisão, querem apenas amar a Deus, ler a palavra de Deus, se preencher com coisas puras e então entram numa igreja. E as outras pessoas não são tão radicais. E eles dizem, tudo bem. Então eles começam a fazer coisas que não faziam antes. E porque agora estão começando a fazer coisas que estão mais para o lado do pecado, o amor para Deus se esfria. Se você quiser manter o seu amor para Deus, você precisa viver uma vida radical. Você precisa não viver no pecado. Se você permitir que o pecado entre em sua vida, eu lhe digo que o amor a Deus irá esfriar. Mas se você retira o pecado da sua vida, começa a se arrepender do fundo do seu coração, o amor de Deus estará queimando em você, você estará em fogo. E sempre precisamos viver essa vida, onde vivemos uma vida em que sempre fazemos de tudo para viver de uma forma santa, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E depois que a Bíblia fala a respeito dos falsos profetas, ela diz que e este evangelho, qual evangelho? O evangelho puro, o evangelho da justiça de Deus, do reino, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. E nós precisamos entrar e pregar o evangelho certo de novo, ter a compreensão certa de quem Deus é. E a verdade é, Deus, o amor dele está ali. Deus amou o mundo, que ele enviou o filho dele. Não é porque ele está maluco com as pessoas, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles são maus e devem se arrepender por seus pecados. Senão irão ir para o inferno, porque Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso. Então não é que ele ama as pessoas da forma com que eles escutam quando falamos sobre amor, mas eles estão pregando, Deus te ama. Podemos pregar sim que o amor de Deus está ali se você se arrepender pelos seus pecados. Entre. E este é o evangelho certo, o evangelho verdadeiro, faz com que as pessoas queiram se arrepender e os pecadores querem entrar no reino de Deus se ouvirem o evangelho verdadeiro. Em um dos vídeos eu falo sobre curar os enfermos, pregar o evangelho, e você vai ver como eu começo falando sobre o pecado, falando sobre a santidade de Deus, falando sobre como começamos a falar a respeito disso, e então uma vez que as pessoas compreendem que são pecadores e debaixo da ira de Deus, aí sim podemos dizer, mas Deus amou o mundo e ele enviou o filho dele, e se você se arrepender, pode se salvar e entrar sobre o amor dele. Então essa é a forma com que devemos pregar o reino de Deus, mostrar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar demônios, pregar a justiça de Deus e mostrar como podem entrar e fazer parte do seu reino ao se arrepender dos seus pecados, batismo nas águas e Espírito Santo. E eu gostaria de falar mais uma vez. Muitas pessoas já ouviram essas palavras antes, mas Deus amou os pecadores, mas odiou o seu pecado. Eu gostaria de dizer que não foi Jesus quem falou isso. Jesus nunca disse que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Moisés não disse isso. E você não encontra essas palavras na Bíblia, porque não é bíblico. Foi Agostinho, há muitos anos atrás, que falou algo parecido com isso. Mas essas palavras exatas, quem disse foi Gandhi.
um líder hindu da Índia há uns anos atrás. Portanto, foi um líder hindu que falou: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se isso fosse o caso, Deus não teria que punir as pessoas. Deus não teria que jogar as pessoas no inferno. Ele poderia simplesmente pegar o pecado e jogar o pecado no inferno ao invés do pecador. Ele não precisaria ter enviado o filho dele, Jesus, se o problema fosse o pecado e não os pecadores. Mas a Bíblia não divide a pessoa das suas ações. Você é o que você faz o que você é. Se você viver em pecado, você é um pecador. E Deus não apenas... Para Deus não é apenas... Deus não fica apenas brabo contra o pecado na sua vida, Ele está brabo contra você. E Ele quer que você se arrependa e venha debaixo do amor de Deus. Portanto, pare de citar um versículo hindu de um líder hindu que Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Ao invés disso, cite a Bíblia. E precisamos compreender o que a palavra está dizendo. Eu vou continuar agora, porque onde deveríamos começar? Onde deveríamos começar? Deveríamos começar... Para nós, como cristãos, é importante começarmos com a justiça de Deus. É importante começarmos com o temor a Deus. O temor a Deus. Tenho aqui amor de Deus, amor a Deus e temor a Deus. Quando falamos a respeito do temor a Deus... Só um pouquinho. O temor a Deus, Provérbios diz que o temor a Deus é odiar o mal, orgulho, arrogância e o caminho mau. E precisamos ter esse temor a Deus para que possamos odiar o mal, odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. E deveria ser o mesmo, conosco deveríamos ser como Deus, deveríamos ter a mesma natureza. E sim, Deus é santo e Ele odeia o pecado. O amor dele está ali demonstrado na forma com que Ele está esticando o braço para nós. Mas o amor dele não está lá dizendo eu te amo, eu te amo. E eles acabam compreendendo que Deus apenas ama eles, está ali por eles e tudo que você faz está certo. Porque não é verdade. Se eles compreenderem que tudo está tudo bem, eles nunca vão se arrepender, nunca vão entrar e vivenciar o amor de Deus. E Deus quer que eles possam vivenciar isso. Ele quer que todos se salvem. E Provérbios também fala que o temor a Deus é o início da sabedoria, mas os tolos desprezam instruções e sabedoria. Portanto, o temor a Deus é o início da sabedoria. E se você ler o livro de Provérbios e lermos o livro de Atos, você vai ver que existem tantos lugares... Não o livro de Atos, os Salmos. Você vai ver que em muitos lugares eles começam com o temor de Deus no começo. O temor a Deus é o início da sabedoria. Aqui podemos ver o temor a Deus é o começo do conhecimento. Então, uma boa compreensão tem todos aqueles que seguem seus mandamentos. O temor a Deus é o início da sabedoria e do conhecimento. Precisamos ter a compreensão certa e o temor a Deus obtemos através da revelação dele. Seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, que é temor a Deus, pelo conhecimento dele. Se você realmente conhecer a Deus, irá temê-lo. E eu vou falar a respeito do temor a Deus mais tarde. Mas se você realmente conhece a Deus, irá temê-lo, porque Deus é um Deus justo, Ele é um fogo consumidor. Deus é mais do que amor, Ele também é amor, mas precisamos ter a compreensão correta. Do contrário, iremos enganar as pessoas e estar enganados também. E nós temos uma igreja hoje em dia que ela está enganando muitas pessoas. A igreja está enganada e isso não existe temor a Deus. E precisamos do temor a Deus para podermos amá-lo como Ele é. A Igreja Católica, eles têm alguns livros extras na Bíblia, os apócrifos, entre um deles existe um livro chamado Livro de Sira,
E no livro de Cira, não faz exatamente parte da palavra de Deus, não seria parte da nossa Bíblia, mas as pessoas na Bíblia citam alguns destes livros, então ainda é histórico e interessante. No livro de Cira existe um verso muito interessante, Ciras 25:11, dizendo: o temor a Deus é o começo de amá-lo. O temor a Deus é o começo do conhecimento. O temor a Deus é o começo da sabedoria. O temor a Deus é o começo de amá-lo. Porque como você pode amar alguém que não conhece? Você precisa conhecer a Deus para que possa verdadeiramente amá-lo. E eu vivi muitos anos sem compreender a justiça de Deus, não tinha o temor a Deus na minha vida, então meu amor com relação a Deus não era tão profundo, porque eu não compreendia quem Ele era. Mas quando eu obtive o temor a Deus na minha vida, eu comecei a obter o conhecimento, a sabedoria e comecei a amá-lo. Mas eu fazia parte de uma igreja onde apenas pregamos o amor a Deus. E muitas dessas pessoas que eu conhecia naquela época não estão mais com Deus hoje em dia, vivem no pecado, porque elas nunca compreenderam a justiça de Deus. Como milhares de pessoas nas igrejas hoje em dia, elas estão ali levantando os braços, estão orando para Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos não conhecem e estão vivendo em licença, em pecado, não conhecem a Deus porque não conhecem a justiça de Deus, apenas ouviram falar do amor a Deus. E quando escutam algo como isso, eles dizem, ai, porque isso é algo muito novo para eles. E é tão fácil, é, eles não têm enraizado, eles não têm Deus enraizado, o Espírito Santo, como deveriam ter o amor através do Espírito Santo. Porque se você realmente tem o amor do Espírito Santo, não importa quão radical se torna, você vai amá-lo, porque você sabe que é verdade. E isso não vai sacudi-lo, porque você tem o Espírito dentro de você. E você não pode ser abalado, porque o Espírito mostra que o amor dele é santo. Muito bem, vamos continuar. Frequentemente, ao dar essa aula, muitas vezes eu digo, sempre começamos olhando para Jesus, mas hoje estamos olhando para Deus. Então, ao invés de ter Jesus aqui em cima, eu tenho Deus. Quem é Deus? Eu gostaria de começar com este versículo aqui, os 10 mandamentos, dizendo, não terás outros deuses perante mim. E outros deuses diante de mim. E também diz que você não deveria criar uma falsa imagem de Deus e adorá-lo. Então deveríamos ter apenas um Deus, não deveríamos ter nenhum outro Deus, não deveríamos mudar a imagem de Deus para se tornar árvores e madeira e adorar essa imagem, nem mesmo mudar a imagem de Deus na nossa mente. Isso também é ter outros ídolos, é mudar a Deus. E de diversas formas, esse é o maior ídolo que eu vejo nas igrejas hoje em dia, que as pessoas criaram seu próprio Deus, a sua própria imagem, para ser mais apropriado para eles. E é claro que este Deus é sempre um Deus de amor, frequentemente é um Deus de amor. E ouvimos isso na igreja, não, mas o meu Deus não é assim. O meu Deus é um Deus de amor. O meu Deus é um Deus assim. E isso é um grande problema. E o que fizemos? Criamos um Deus diferente. Um Deus que é tão diferente do Deus que lemos a Bíblia. E as pessoas então dizem, não, mas no Antigo Testamento ele era assim, mas agora estamos no Novo Testamento. Mas Deus não mudou. Precisamos compreender isso. Nós acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se você acredita em um Deus que é diferente do Deus do Antigo Testamento, você criou um ídolo. Criou. Esse versículo, ele não pode ficar de pé sozinho. Por quê?
porque existe algo antes desse versículo que é importante. Muitos versículos não podem ficar sozinhos. Precisamos ler tudo em contexto para compreender o que a palavra está falando. E esse versículo não deveria começar ali, deveria começar aqui. E Deus falou essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você não terá outros deuses diante de mim. Leia como um todo. Deus é o Deus que tirou você da terra do Egito. Como foi que ele fez isso? Ele fez isso com muitos sinais, com muitos milagres. Ele fez isso com sinais e prodígios. Ele fez isso matando o primogênito do Egito. Ele fez isso matando os egípcios no Mar Vermelho. Ele fez isso matando muitas pessoas. Nós acreditamos em um Deus que é sagrado. Acreditamos no Deus que é amor, mas também em um Deus que é justo, que é um fogo consumidor e que mata pessoas. Mas existem tantos cristãos hoje em dia que ao ler o Velho Testamento eles dizem: não, eu nunca poderia adorar a este Deus. Eles têm uma ideia tipo: esse Deus é um Deus mau, mas o Novo Testamento, Deus do Novo Testamento é só amor. O que eles fizeram? Eles acabaram de criar um Deus que se encaixa com o que eles querem. Eles mudaram a imagem de Deus e estão indo contra o primeiro mandamento. O Deus deles é diferente do Deus que tirou os israelitas do Egito. O Deus deles é diferente do Deus que lemos na Bíblia. Mas Deus é o mesmo. Sim, ele é misericordioso agora, mas ele também era misericordioso, então, no Antigo Testamento. Eu vou falar a respeito disso na próxima aula, mas pensem no rei Davi, que pecou contra Deus, um grande pecado, mas ele encontrou misericórdia. No Novo Testamento, Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo 5, eles pecaram contra Deus e eles mentiram perante a Deus. E o que foi que Deus fez? Matou eles. Ananias e Safira. Eles estavam no novo concerto. No Novo Testamento, lemos no livro de Atos. Herodes foi comido por vermes, lemos isso no livro de Atos. Deus teve misericórdia no Antigo Testamento. Deus era um Deus de amor no Antigo Testamento. Ele é um Deus misericordioso no Novo Testamento e no Antigo Testamento ele é o mesmo. Sim, estamos vivendo no novo concerto, novo padrão, não estamos mais debaixo da lei de Moisés e sim a de Jesus, e eu vou falar a respeito disso mais tarde. Mas muitas pessoas nas igrejas criaram um Deus errado. E este Deus é amor. Por quê? Porque estamos vivendo nos últimos dias, onde as pessoas querem viver uma vida sem lei, com licença para pecar. E porque estamos pregando amor, 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 sempre quando falamos alguma coisa radical, eles utilizam isso contra a gente. Ah, mas se Deus é um Deus de amor, por que ele é assim? Por que faz isso? E este é o reino que estamos pregando para o mundo. E o mundo está se virando contra nós. Não existe mais temor a Deus. As pessoas estão pecando, as pessoas não querem Deus porque estamos pregando amor. Precisamos parar, precisamos voltar e pregar a justiça de Deus, como os primeiros discípulos fizeram. E como Deus comandou que fizéssemos. E vamos continuar e vamos ver quem Deus é. A primeira coisa que tenho aqui é que Deus é amor. Ele é amor. Deus é amor. Por que digo que Deus é amor? Porque Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é amor. Em 1 de João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, sim, essa é a verdade. Deus é amor. Deus é santo. Isso também é o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz que Deus é santo. Em 1 de Pedro 1, podemos ler aqui: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Portanto, Deus é santo. É o que diz aqui, Deus é amor, mas também diz Deus é santo. Próximo aqui. Deus é justo. Isso também é o que a palavra está dizendo. Deus é justo. Em Salmo 7:11, lemos um versículo radical aqui. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias com o perverso. Será que isso é menos palavra do que João 3,16? Não. João 3,16 é a palavra de Deus, mas essa também é a palavra de Deus. É o mesmo. Ah, não, mas é a aliança antiga, é o Velho Testamento. Não, mas Deus não mudou, ele sempre se irou e ainda se ira contra o perverso hoje. Leia essa Bíblia, leia o livro de Romanos, onde fala a respeito do mundo, que ninguém está buscando a Deus, vendo a Deus. Ele não mudou. Isso não é menos palavra de Deus do que o resto aqui. Deus é justo. Ele é um juiz justo. Outra coisa, Deus, ele é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, diz a palavra. Ah, sim, Tom, eu já sei. Mas Deus é amor, Deus é santo. Mas você está indo para o Antigo Testamento agora, Salmos, ali era João, mas aqui você foi para o Antigo Testamento, um fogo consumidor, mas não vá para o Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. Você sabe onde você encontra esse versículo na Bíblia? Você encontra isso no Novo Testamento em Hebreus, onde fala a respeito da diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, como Deus é agora e que devemos temer a Deus agora. E é isso que eu vou falar da próxima vez. Mas em Hebreus, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, o autor de Hebreus, escrevendo aos cristãos, falando aos crentes que eles devem temer a Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Mas hoje, se eu perguntar para as pessoas hoje, como Deus é, se fôssemos votar em apenas uma dessas 4 características, uma delas, se fôssemos votar, qual dessas características você acha que as pessoas na igreja votariam e diriam hoje? Deus é amor. O que você acha que as pessoas fora da igreja diriam hoje? Deus é amor. As pessoas diriam Deus é amor. Eles não estão dizendo Deus é justo, não estão dizendo Deus é um fogo consumidor. As pessoas estão dizendo Deus é amor. Claro, existem algumas pessoas dizendo que Deus é isso, mas todos dirão Deus é amor. E só tem este lado, este quadro de Deus. Nunca vemos como o meu amigo estava na televisão, estava entrevistando, perguntando para ele a respeito do inferno. E o entrevistador não disse como é que Deus, que é um fogo consumidor, pode mandar pessoas para o inferno, ou como um Deus justo pode enviar pessoas para o inferno. Isso nunca é o que as pessoas dizem hoje. Sempre que alguém busca licença para pecar, sempre que querem viver a sua vida antiga, cada vez que não querem acreditar que existe inferno, eles utilizam Deus é amor. Mas não é como se a Bíblia dissesse Deus é amor e é muito mais do que o resto. Isso não é mais do que isso. Você não encontra na Bíblia, você não vai ver que essa é a parte de cima, ele é um pouquinho assim, um pouquinho assim, um pouquinho assim, mas sim, isso principalmente. Como se ele apenas fosse amor. Você não encontra isso. Se você me perguntar o que Deus é, se ele é tudo, mas se eu pudesse, se me permitissem escolher apenas uma dessas características, eu diria que ele é santo. Por que eu diria que ele é santo? Irei explicar agora. Na Bíblia,
Se eu for escrever um e-mail hoje para alguém, se eu quiser destacar uma palavra, se eu quiser destacar por poder nessas palavras, eu irei escrever em negrito ou sublinhá-lo. Da Bíblia, ao pegar a Bíblia, você não vai encontrar nada em negrito, nada sublinhado. Portanto, na Bíblia não fizeram isso, fizeram outra coisa naquela época. Eles repetiam a palavra 2 vezes para destacá-lo. Por exemplo, quando Jesus falou em verdade vos digo, não é que ele falou em verdade 2 vezes, ele disse isso uma vez, mas destacando, sublinhando. Em outro lugar você encontra em Mateus onde ele diz, dirão um dia, Senhor, Senhor. Não é como se dissessem Senhor, Senhor 2 vezes. Eles disseram Senhor uma vez. E foi escrito 2 vezes para mostrar que existe um destaque, poder por trás dessas palavras. Eles não estão dizendo Senhor, Senhor, eles estão dizendo Senhor. E se você olhar na Bíblia, existem algumas palavras onde você irá encontrá-lo repetido 2 vezes, escrito dessa forma. Mas eu encontrei apenas uma palavra onde vemos a palavra repetida 3 vezes, não 2, não uma vez, como as outras palavras, mas 3 vezes. E é o que os anjos no céu dizem. Eles estão dizendo Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e é e será. Eles estão dizendo Santo, Santo, Santo Senhor. Eu não acredito que eles estão dizendo Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que eles estão dizendo Santo, Deus, Senhor. Eles estão dizendo uma vez, mas falando Santo, Deus, Senhor Poderoso. Eles não estão dizendo Amor, Deus Poderoso, ou Justo, Deus Poderoso. Eles estão dizendo Santo, porque Deus é santo. Ele também é, até o amor dele é santo. Tudo nele é santo. O fogo consumidor dele é um fogo consumidor santo. A justiça dele é uma justiça santa e o amor dele é um amor santo. Se você for até os pecadores e disser a eles, Deus te ama, eles não vão ver isso como um amor santo. Vão ver isso como um amor carnal. Podemos ver homossexuais, pessoas vivendo uma vida em idolatria, uma vida homossexual. Eles vão dizer, mas Deus é amor, amamos um ao outro. Não, esse não é o amor santo. Você não pode viver em adultério ou idolatria e chamando isso de amor de Deus, porque não é santo. Existe um amor que vem de Deus e este é o amor santo que é derramado pelo seu Espírito dentro de nós e nós precisamos compreender isso. Você precisa compreender o que estou dizendo aqui. E é isso que eu vou continuar a falar da próxima vez. Eu vou continuar a falar a respeito disso. Eu não sei onde você está nesse momento da sua vida. Se você estiver vivendo em licença, no pecado, se você não está vivendo uma vida verdadeiramente radical, isso é porque você precisa compreender a justiça de Deus. Você precisa ter temor de Deus em sua vida. Você precisa compreender que Deus é um Deus santo, um fogo consumidor, e Ele vai julgar o pecado. Ele não mudou do Antigo Testamento. Ele é o mesmo, o pecado é o mesmo. Sim, ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para que através dele pudéssemos ver uma vida santa, mas ele é o mesmo. Se você viver aqui mas a vida com licença, sem temor de Deus em sua vida, você precisa focar nisso. Você precisa ler o que a Bíblia está dizendo e compreender este ponto. Caso você tenha muito legalismo em sua vida e você não compreende que Deus o ama, para algumas pessoas você precisa se concentrar no amor de Deus, mas eu queria dizer que para a grande maioria é porque você precisa ser preenchido com o Espírito Santo. Não é apenas
se concentrar nisso, mas você precisa ser preenchido pelo Espírito Santo e precisa compreender isso. Portanto, quando falamos a respeito de ensinamentos, existem algumas igrejas onde eles apenas se concentram nisso, poucas igrejas. Mas a grande maioria das igrejas dos dias de hoje, nós estamos vivendo nos últimos dias e a falta de lei irá assumir, então eles estão focando aqui no amor de Deus e é isso que vemos. Mas, para ter um equilíbrio em sua vida, para compreender quem Deus é, precisamos da Bíblia. Não apenas ler livros a respeito de coisas diferentes o tempo todo e principalmente não apenas para citar versículos. Leia a Bíblia e eu encorajo a você e a todos que comecem do começo e leia a Bíblia como um todo. De Gênesis 1 a Apocalipse. Leia a Bíblia como um todo, de uma capa a outra. Todos devem fazer isso pelo menos uma vez, mas deveriam fazer isso repetidamente, para poder ver o quadro certo de quem Deus é. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Portanto, para que não sejamos enganados e para que não enganemos outros. Então, é isso que eu tenho dito. Se você tiver perguntas com relação a este ensinamento, então, venham. Eu vou continuar no próximo vídeo e eu vou expandir nisso, ajudá-lo a saber quem Deus é, porque estamos vivendo nos últimos dias, muitas pessoas estão sendo enganadas, existe uma hipergraça acontecendo, mas a graça não é uma cobertura para o pecado, não é licença para pecar, a graça é uma capacitação dentro de você para que possa viver a vida que Deus o chamou para viver. Graça não é cobertura. Deus é um Deus santo. Se você ouvir uma pregação que cria outras coisas além do temor de Deus na sua vida, um temor sadio, onde você odeia o mal, onde você odeia o caminho mal, onde você pode vivenciar o Espírito Santo dentro de você, o amor de Deus através do Espírito. Se você não tiver essa experiência, então tome cuidado. Não escute, não saia, não vá nessa direção. Você será enganado. Comece com a palavra de Deus e vamos construir com base no fundamento da palavra de Deus. Começamos com a justiça de Deus, compreendendo que Deus é santo, que Deus é um juiz justo, que Ele é um fogo consumidor, e assim teremos um arrependimento profundo em nossas vidas e também termos as ferramentas para viver uma nova vida com batismo nas águas, e então recebendo o batismo do Espírito Santo, e então receberemos o amor de Deus em nossos corações, que é derramado pelo seu Espírito, e então caminhamos aqui, no centro da estrada. Não queremos legalismo, e não seremos legalistas porque temos o Espírito dentro de nós. Também não queremos caminhar em licença porque temos o temor a Deus. E é isso o que cada pessoa precisa. Eu irei orar por você agora, minha esposa irá cantar uma música. E eu oro que essa palavra possa libertá-lo onde quer que esteja. E esse é um dos problemas com vídeos, porque as pessoas estão em diferentes momentos em sua vida. Se você for como um pregador de rua, sempre pregando justiça de uma forma dura, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter o poder de Deus em sua vida para ter esse poder. Você precisa ter o amor dentro da sua vida para que possa pregar da forma certa. Deus não tem nada contra pessoas. Sim, Ele odeia a forma com que estão vivendo, mas a gentileza dEle, o amor dEle, de muitas formas, está com as mãos estendidas para eles, porque Ele quer que eles sejam salvos. Então não é porque somos contra as pessoas. Portanto, se você está ali, você precisa compreender isso. Se você apenas prega o amor de Deus, você está enganando as pessoas. Se você sair de ser Deus e amor, Deus te ama, você está enganando as pessoas. E aquelas pessoas irão ouvir isso e elas irão amar a sua mensagem, porque é algo que, meus ouvidos amam o som disso. Mas elas nunca vão ter um arrependimento verdadeiro, nunca irão entrar e receber o arrependimento profundo e compreensão de Deus, não como fruto do que você está pregando. Se eles pegarem a Bíblia e lerem a Bíblia, então poderão chegar a esse arrependimento verdadeiro e compreensão. Mas quem sabe você esteja desse lado ou daquele, talvez você esteja crescendo com essa experiência ou a outra, mas nós precisamos da verdade como um todo e apenas a verdade. Então, enviem suas perguntas e a próxima vez irei responder.
Querido Deus, obrigado por essa aula. Peço que isso possa ser uma revelação para todos que têm ouvido essa revelação, que isso abra os seus olhos e seus ouvidos, para que possam receber em seus corações e para que possam ter a compreensão correta de quem você é, Deus, para que não sejam enganados e para que não enganem a outros, Senhor. Venha com a sua revelação, venha com a sua revelação, que o seu Espírito Santo possa abrir aos seus olhos para que leiam a sua palavra. Venha, oro, em nome de Jesus, que possa tocá-los e utilizar este ensinamento, Deus, para libertar a sua igreja, Deus, para que possamos ter a compreensão certa de quem você é. Venha, Espírito Santo, eu peço. Trabalhe através disso, em nome de Jesus. Amém. Vejo você da próxima vez, onde eu irei continuar com esta aula. Deus abençoe.